Bom bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 13, é o último capítulo de Hebreus, acabou. Daí amanhã a gente vai para o livro de Tiago, que é um livro muito lindo também. Vamos lá? Vamos começar? Hebreus 13, exortações finais. Seja constante no amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi, praticando-a que sem saber, alguns acolheram anjos. Eita! Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com ele, dos que estão sendo maltratados, como vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livre do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei os que podem fazer os homens. Lembre-se dos seus líderes, dos que falaram a palavra de Deus, e observem o resultado da vida que tiveram e o imitem a sua fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Nós temos um altar do qual não temos direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos com ele até fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que se confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa. Desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu seja lhe restituído em breve. O Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e operem em nós o que é agradável mediante Jesus Cristo. Quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço-lhe que suportem as minhas palavras de exortação. Na verdade, do que eu lhe escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi preso e posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei ter com ele. Saúdem todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhe enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Eu vou ler o inicinho do texto para a gente conversar sobre ele. O texto, ele começa dizendo assim:
Seja constante no amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Foi praticando a hospitalidade que, sem saber, alguns hospedaram anjos. Vocês sabem quais são os formatos dos anjos? Existem anjos com formato de animais. Por isso que muitas pessoas que viram demônios, elas viram como cães, como algo estranho, porque ali aqueles animais que as pessoas viram eram anjos caídos desfigurados. Mas de toda sorte, existem anjos celestiais com formato de animais, formatos diferentes, animais jamais vistos. Animais vistos e animais jamais vistos. Coisas assim extraordinárias. Existem anjos com vários formatos. Tem anjos que têm asas, tem anjos que não têm asas. Querubins, serafins. E existe uma categoria de anjo, uma espécie com formato de homens. Vocês acreditam nisso? Eles se parecem com homens. Talvez você já tenha encontrado com algum anjo e não percebeu. Anjos com formato de homens são um pouco diferentes de nós, mas eles se confundem conosco, justamente porque eles têm formato de homens. Poli, mas para que esses anjos têm formato de homens? Esses anjos, eles são assim porque eles têm a legitimidade para poder vir aqui na Terra e conversar conosco sem serem percebidos, nos ajudar, nos alertar, nos preparar para um propósito. Vocês têm a consciência disso? Eu já disse outrora e várias vezes que existem anjos testando a sua fé o tempo inteiro. Existem anjos sapecas vindos da parte de Deus que vai te pôr à prova. Como assim, Poliana? Como é que um anjo vai me pôr à prova? Jacó, quando teve a sua identidade trocada, transformada, um anjo lutou com ele. Sabe, talvez o cara que teve problema com você no trânsito não era um homem, era um anjo. Sabe, talvez aquela mulher insuportável atrás de você na fila do supermercado não era uma mulher, era um anjo. Sabe, talvez aquele mendigo bêbado fedorento que te pediu dinheiro e que o teu estado e as pessoas ao seu redor e como você foi ensinado te falou assim: não dê dinheiro, dê cidadania. Meu Deus, aquilo não era uma pessoa, era um anjo. Existem muitos anjos vestidos de mendigo. Sabe para quê? Para testar a generosidade do seu coração. Sabe aquela pessoa vendendo balinha no semáforo? Talvez não seja uma pessoa. Talvez seja um anjo. Todas as vezes em que eu vejo alguém no semáforo, eu fico doida, desesperada, olhando minhas coisas. Eu não tenho nada. E se a pessoa está do meu lado, você tem alguma coisa, você tem alguma coisa, você tem alguma coisa, olha lá a pessoa, você tem alguma coisa. Me dá logo. Faço isso. Pronto, querido, Deus abençoe. Sei lá se era um anjo. Sabe? Talvez alguma pessoa que você estava em um departamento, né, público ali precisando de ajuda e aquela pessoa te ajudou e você teve a certeza, não, aquilo ali não é uma pessoa, não, é um anjo, sabe? Não, a fulana não é uma pessoa, não, é um anjo. Ela não é uma pessoa mesmo, ela é um anjo. Muitas pessoas conviveram com anjos sem saber que eram pessoas. Sabe? Existem pessoas que dizem que veem pessoas mortas. Não se pode atravessar a linha do céu e inferno, mas anjos caídos
com formato de homens para te confundir, para te enganar, para dizer que é o ente querido. Eles podem fazer isso, afinal eles não têm nada a perder. Então tome cuidado com a fé que você segue, tá? Anjos caídos com formatos de homens habitam entre nós também. Entendem onde eu quero chegar? E a palavra diz: foi praticando a hospitalidade que teve pessoas que hospedaram anjos. Se eu hoje virasse para você e falasse assim: olha, vai 2 anjos aí para tua casa. Pega esses anjos aí, hospeda para mim. A história ia mudar. Você ia ficar totalmente diferente do que você fica, não fica? Não ficaria? Sabe por que que às vezes a gente não sabe? É para que a gente não idolatre esses anjos. Mas a partir de hoje, eu preciso que o texto de Hebreus 13, 2 e 3 fique firme e fixo no seu coração para sempre. Existem anjos enviados para testar o seu coração e o meu coração. E a única missão desses anjos é entregar a notícia para Deus do seu comportamento. Sabe quando a palavra diz que existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor? E a gente leu isso ontem. Existe uma nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que essa nuvem de testemunhas, ela serve para isso. Existem uma nuvem de testemunhas celestial e uma nuvem de testemunhas terrenas. Nós estamos sendo rodeados, nós estamos sendo assim, vistos o tempo todo. E às vezes você tem falhado na fé. Qual o problema de você esticar R$2 para alguém que está pedindo coisa no semáforo? Qual o problema de você pagar um lanche para uma pessoa que precisa? Qual o problema de você tirar uma roupa do seu guarda-roupa e dar para uma pessoa que pede na porta da sua casa? Qual o problema de um saco de arroz? Qual o problema de um óleo? Não dê dinheiro, dê cidadania. Que cidadania? E se foi um anjo? Porém, se não foi, se não foi, o teu coração vai falar mais alto do que a pessoa que recebeu, porque a Bíblia é sobre dar, a vida é sobre dar, a palavra é sobre dar, o cristianismo é sobre dar, não é sobre receber. Tô nem aí. Mas se não foi, se for uma pessoa que vai comprar droga, vai comprar droga. E se é uma pessoa que vai beber bebida, vai encher a cara e ficar bêbado com o meu dinheiro. Isso não é pecado o meu, não. Porque a vida é sobre dar. Jesus é sobre oferecer. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro que eu dei, problema é dela. O que a pessoa vai fazer com as roupas que eu dei, problema é dela. Uma vez eu dei uma sacola enorme de roupas e eram roupas muito boas. E uma pessoa virou para mim e falou assim: essa pessoa vai vender no bazar. Que bom, que venda no bazar e que faça um bom recurso com esse dinheiro. Sabe por quê? Porque se eu não souber o que é cristianismo, o problema é do que a pessoa vai fazer com o dinheiro, gente. Quem sou eu em Deus? Nossa, quem sou eu para achar que alguém... Eu não posso trabalhar com informações que não estão diante de mim. O problema é que a gente quer trabalhar com um monte de hipóteses. Mas essa pessoa vai pegar o dinheiro para fazer tal coisa. O problema é dela. Se a pessoa vai usar daquele dinheiro para não fazer coisas que tem que fazer, e você lá usa o seu dinheiro para fazer tudo que é bom, tu gasta esse dinheiro 100% da forma certa ou tu gasta dinheiro com besteira? Tu gasta, não gasta. Você gasta dinheiro com coisa inútil, com coisa que não vai servir para nada. A gente gasta dinheiro com roupa que a gente nem vai usar. A gente compra um sapato que nunca usou porque não gosta. Na loja tava lindo. Não é assim? Pessoalmente, uma porcaria. Eu já cansei de viver essa história. Então, a partir de hoje, a nossa mentalidade precisa passar por uma metanoia instantânea. Instantânea. Chega. A partir de agora,
Todo mundo que estiver na sua frente, você pode pensar assim, e se for um anjo? E se for um anjo? Eu levei essa fechada? Ah, se eu... E se for um anjo? Eu sempre penso assim, a minha vida inteira. Tudo eu penso assim. Aquela mulher escandalosa, a pessoa que me fez mal. E se foi um anjo testando a minha fé? E se foi um anjo? Poliana, mas eu tô prejudicada. E se foi um anjo? Como Jacó contendeu com um anjo tocou a coxa dele, ele mancou pro resto da vida. Mas ali ele teve a identidade dele transformada. Ele ficou manco. Porque quando o anjo vem, ele te deixa uma marca. E sabe, Jacó passou uma madrugada, porque o nome dele era roubador, ladrão, extorquidor, furtador, mentiroso, salafrário. Esse era o significado de Jacó. Para Jacó ter a identidade de Israel, mudou a história de Deus. Ela é mencionada assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E a Israel que a gente conhece hoje são os filhos de Jacó. Quando Deus transformou, trocou, mudou, alterou a identidade de Jacó, ele tocou na perna dele, ele tocou fisicamente, ele lutou com Jacó uma noite inteira. Deus enviou um anjo com formato de homem para lutar com Jacó. E ali naquela luta, ali naquela peleja, ali naquele desafio, naquela turbulência, naquela situação, Jacó teve a identidade dele trocada. E ele entrou na aprovação de Deus. Talvez essa turbulência, essa situação, essa angústia que você esteja passando, eu também. Tudo isso talvez aconteça na sua vida e aconteça na minha vida, para que eu e você tenhamos a nossa identidade transformada pelo poder do Espírito Santo. Você nunca pensou sobre isso? Porque a palavra é clara. Existem anjos que vão vir aparentemente para contender com você. Existem anjos que vão vir aparentemente para depender de você. Existem anjos que vão vir aparentemente para favorecer você. Às vezes você está achando que é uma peleja, que é uma pessoa ofensiva. Às vezes você está achando que é um mendigo. Você está achando que é alguém do mal. E ali é uma nuvem de testemunhas pairando sobre a sua vida. Não precisava nem de eu estar parando mais um dia para falar sobre isso, porque eu já falei tantas vezes. Tem tantos textos que nos orientam exatamente nesse sentido. A palavra é clara com isso. Cuidado com o seu comportamento. Sabe aquela pessoa que está te pedindo dinheiro? Dá. Se foi um anjo, ai meu Deus, e você perdeu a chave da promessa. Sabe? Por isso que eu gosto muito de fazer um jejum chamado discernimento de espíritos. Porque ali naquele jejum, e nesse jejum que a gente faz, inclusive eu estou fazendo esse ano com as minhas discípulas, esse jejum, ele nos faz discernir. Ele nos faz ter um entendimento, o Espírito de Deus brada no nosso coração. A gente precisa fazer jejuns espirituais apenas pelo fato de querer ser de Deus, sabia? Jejum de libertação, jejum de discernimento de espírito, jejum de santidade, sabe? Orar por santidade, orar por intimidade, né? Que é jejum mais lindo, que eu também faço esse de intimidade. Às vezes a gente quer jejuar pela nossa casa, pelo nosso carro, pelo casamento, pelo não casamento, pelos filhos, e às vezes o Espírito Santo quer que você faça um jejum, que você ore por discernimento, por santidade, por intimidade, por fé. Espírito Santo, não tenho fé nenhuma. Implanta fé no meu coração. E ali você jejua por fé. Isso agrada o coração de Deus. O texto segue. E a gente muda um pouco de assunto. A gente muda o parágrafo e é engraçado que ele muda de assunto. E quando ele muda de assunto, ele fala sobre casamento. E ele diz assim, Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros.
Eu sempre falo disso com vocês. E as pessoas acham que a história da carochinha é da minha cabeça. As pessoas acham que eu inventei de que você precisa de ir para a cama com seu marido com pureza. De que é impossível ter pureza ali. É impossível. Sabe, tá aqui? Tá escrito, pode ler na sua Bíblia aí, ó. Hebreus 13, 4. Há a possibilidade de ter uma relação sexual com pureza. Sabe, os valores do mundo, eles estão tão impregnados em nós, eles estão tão arraigados dentro da gente, que a gente não faz ideia de como se deitar com pureza. A gente acha que se deitar com pureza é negar tudo, ou não fluir. Não é nada disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre a sua mente. Esse deitar com pureza é quando você está entregue. Sabe quando você está almoçando com alguém e você está no celular o tempo inteiro? A pessoa está ali comendo, tentando conversar com você e você no celular. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu faço aula de spinning, às vezes de manhã, às vezes à noite, às vezes de manhã e à noite. Na turma da noite, tem uma menina que ela simplesmente faz a aula dela. Sabe quando você faz a sua própria aula? E ela é assim, eu estava até conversando sobre ela com a Isabela ontem. Ela acha que ninguém tá percebendo. Ela acha que ninguém tá vendo. Mas tá todo mundo percebendo. Teve uma única aula esse ano, à noite, que eu estava trabalhando e eu fui pra aula com o celular e eu fiz a metade da aula, porque a outra metade eu fiquei trabalhando no celular. E isso foi muito desagradável. E o professor me chamou a atenção. E ele é muito educado, gentil, elegante, mas ele falou assim, você não fez a aula. Polly, se for pra você ficar no celular, não faz sentido você estar aqui. E ele falou de jeito comigo. E aquilo ali eu falei, professor, me desculpa. É verdade, não faz sentido eu estar aqui. E esse ano todo, né, eu não tô me justificando, porque eu tava muito errada e foi feio. Porque a gente acha que a gente tá ali no cantinho, eu tava no cantinho, no finalzinho, e a gente tem a sensação de que ninguém tá vendo a gente. Ninguém. E é mentira, porque as pessoas estão nos observando. E com certeza, não foi só o professor, porque a Isabela, que é minha irmã, veio falar comigo depois, enfim. E eu tava, Isabela, eu fui resolver essa demanda e tudo. Eu sei que não justifica, mas eu queria responder logo. Ela, pois é. E eu não queria que ficasse tão tarde pra não responder o cliente muito à noite, enfim. E ali, e a aula de spinning é 30 minutos. 30. Assim, eu podia parar de trabalhar 30 minutos, mas eu não parei. Isso aconteceu em uma aula. E eu nunca mais levei o celular para aula. Quando eu levo o celular, eu deixo na mesinha do professor. Assim eu faço, assim eu fiz ontem. E ontem à noite tô eu lá na aula de spinning. Mais uma vez eu vejo essa menina lá atrás. Tá todo mundo pedalando, curtindo a aula, fazendo, cada um no seu esforço. Houveram os momentos que eu fiquei com muita dor no pé, então eu fiz mais devagar. Teve uma hora que eu sentei, e aí a professora perguntou, você tá bem? Eu falei, no meu pé tá doendo muito. Ele, então faz mais de leve, eu, tá bom. E ali a gente vai vendo que as pessoas estão se esforçando. Tinha uns rapazes lá ontem na aula que estavam fazendo a aula com muita velocidade. Isso dá muita energia para outras pessoas participarem da aula também. E aí vai. E essa menina estava na aula. Ela passou a aula inteira no celular. Não só no celular, como ela não fez nenhum comando da aula. Ela pedalou como se ela tivesse, sei lá, nem no parque a gente pedala daquele jeito. Ela foi ali, ó, ela no ritmo da a música, e ela, bem devagarzinho. Aí teve uma hora que o professor mandou ficar de pé e ela ficou de pé ali, ó. E assim, desse jeito, nesse ritmo, ela fazendo a aula dela. Resumindo, quando terminou a aula, até eu que tava com dor no meu pé esquerdo, tava suando, sabe? Tava ali transpirando, eu tava
morrendo de calor, com o rosto mais vermelho do que eu já tô com o rosto vermelho. Eu tava pimentão, sabe? Cansada, tava todo mundo pingando, todo mundo com a energia lá em cima e ela tava ali, ó, mole. Ela não tava vivendo o momento. Ela não estava entregue na aula, sabe? Talvez as pessoas tenham limitações assim, né? Como eu tive ontem, umas 2 ou 3 meninas também estavam fazendo aula um pouco mais devagar, assim como eu, mas estava todo mundo tentando, sabe quando tá todo mundo tentando, né? Os rapazes estavam ali, botando energia na aula, a Isabela, minha irmã, tava botando energia na aula, a Isabela veio, a gente terminou a aula e veio direto para casa, e aí Lia, ela recuperou o fôlego quando a gente tava chegando na porta de casa, pra vocês terem ideia, o tanto que ela fez a aula com todo o carinho, dedicação do mundo, e tava todo mundo entregue, menos ela. Ela tava com uma postura horrível na cadeira. Eu falei pra Isabela, Isabela, aquela menina, eu quase desci da minha cadeira. Eu falei assim, amada, você tá precisando de ajuda porque você vai cair. Ela tava torta na cadeira. Ela tava destoando da sala inteira. Ela estava no celular e os momentos em que o celular deu um descanso para ela, 2 ou 3 minutos, ela estava torta, ela estava pedalando torta. Do jeito que ela estava pedalando ali, o joelho dela ia ser prejudicado. E eu vi que o professor ainda tentou ajustar ela na cadeira. E ela, para ela, tanto fazia o posicionamento. Porque quem faz spinning sabe que você tem um jeito certo de encaixar o joelho, um jeito certo de pedalar o pé dela tava assim, sabe? Se você fica pedalando com o pé assim, essa parte aqui do pé, você machuca. E ela tava o tempo todo pedalando assim, com a perna aberta, com o joelho aberto, e aquilo ali tava a postura dela o tempo todo assim, porque ela já tava assim com o celular, então ela só ficava, ela só olhava, toda hora ela olhava. Então, ela não faz isso, essa aula. Já tem uns 2 meses que essa menina faz aula, e ela faz aula do mesmo jeito, toda a aula, sem exceção. Então, ela não faz aula. E se eu falar pra vocês, sabe, qual é o comportamento daquela menina, é falta de entrega, falta de entender qual é o momento. E é sobre isso que Deus fala. Quem é você? Você é o quê? A Isabela que estava ali entregue? Uau! E os rapazes também que estavam ali entregue? Ou você é do time dos que estavam fazendo aula, né? Tranquilo, ou você é do time da Poliana, que, sei lá, tava com o pé doendo, mas tava ali tentando. Às vezes você tá com o seu pé doendo, às vezes você tá com o corpo não tá muito bom, às vezes você tá triste e tal, mas você tá ali entregue, sabe? Ou você é essa menina. É sobre isso, é sobre as distrações do mundo, é sobre qualquer coisa ser mais importante do que o momento, é sobre buscar referências de fora, é sobre você achar que só porque você subiu na sua cama, você vai fazer algum efeito no mundo espiritual. Toda relação sexual envolve um convidado espiritual. Sabe? Todas as vezes em que você se deita, você pode se deitar em pecado ou não em pecado. Você pode se deitar fora do seu casamento ou dentro do seu casamento. Você pode se deitar em união estável, namoro, ficada, não ficada, encontro casual. Qualquer situação em que você vá para a cama com alguém, ali tem um convidado espiritual, ali tem um anjo de Deus ou um anjo do demônio te observando, porque existe uma nuvem de testemunhas testificando, porque se não tivesse uma nuvem de testemunha testificando o que está acontecendo com você, Hebreus 13:4 não falaria para que o casamento fosse honrado e o leito conjugal conservado puro, porque Deus vai julgar. Como que Deus vai julgar os imorais? Como que Deus vai julgar os adúlteros se não tiver uma nuvem de testemunhas te observando ali? Sabe? E às vezes a gente até tá ali fazendo, mas onde está o teu coração? Onde está a sua mente? O que você tem colocado na sua visão? Quais são as suas referências? Quem vai com você para cama quando você vai para cama? É você, seu marido e quem? Sabe? É você, seu marido e quem? Quem você tem levado para a cama com você? Onde está o seu coração? Eu conheço mulheres que estão levando o casamento para o fracasso porque elas estão levando um monte de ex junto. Toda relação com o casamento, né? A Bíblia, ela consagra o casamento no sexo. Então, todas as vezes em que você se deita com alguém, você está ali se casando, se aliançando com aquela pessoa.
Então hoje você foi pra balada e tal, curtiu, tava com vontade, encontrou ali, né? Tal, um parceiro, e não sei o que, e tarará. Ah, vamos pro motel, vamos, foram. Pra Deus, aquilo é um casamento. Tchau, veste a roupa, vamos embora, ninguém apela. Segue sua vida, paz do Senhor, paz do Senhor. Pronto, acabou, nunca mais viu aquela pessoa. Ali você vai, né, pra um barzinho e tal, toma uma, toma duas, toma três, toma 50. Também teve uma vontade, foi pro leito conjugal com outra pessoa. Então, você tem sempre se aliançado, você tem sempre se casado com essas pessoas. O dia que você se casa, você leva pro seu casamento você e essas pessoas. Simples assim. A única forma que você tem de remir tudo isso é através do sangue de Jesus e com pureza, arrependimento. Quando você for para o seu leito, não busca referências deste mundo. Existe algo vindo da parte de Deus, sabe? Algo, algo vindo da parte de Deus. É como se o Espírito Santo tivesse um encaixe perfeito para vocês, sabe? Você tem ido para seu leito e conversado com o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o meu encaixe perfeito? Eu estava conversando com uma mulher casada e ela estava me falando que ela e o marido dela ali no leito não estava indo muito bem. E eu via o Espírito me dizer, e eu falei para ela, eu não sei te explicar direito, mas é como se o Espírito me desse uma palavra e falando para você que ele tem um encaixe perfeito e que você precisa de clamar por esse encaixe perfeito. Porque o encaixe perfeito que vem da parte de Deus, ele traz gozo, sabe? Ele não finaliza ali, ele faz com que você queira mais. Existe a palavra-chave e quem é casada escreve assim, é eu aqui pra mim. Se você é casada, escreve eu agora nesse chat. E a mulher casada, o homem casado, ele precisa orar pelo encaixe perfeito. Existe um encaixe vindo da parte de Deus, que ele só é derramado para quem tem pureza. Tu é casada, Vanessa? Isso aí. Quem é casado? Você tem orado pelo encaixe perfeito vindo da parte de Deus? Você tem clamado, você tem jejuado, você tem levantado de madrugada, você tem, olha quantas pessoas casadas nesse lugar. Meu Deus, quantos eu tô lendo aqui. E talvez você que veja depois, sabe? Eu quero deixar isso registrado. A palavra de Deus diz que existe um ato de pureza. E é isso que você tem que percorrer. Você pode falar, Espírito Santo, as minhas referências são muito mundanas. As minhas referências são horríveis, sabe? Porque hoje você não tem paz para nada. Coisas que antes você tinha que pagar, hoje tem de graça. De graça. Eu não vou contar a palavra para vocês, porque eu não quero trazer essa referência para vocês. Eu ia responder uma pergunta no Caixinhas e eu coloquei uma palavra no Google. Uma palavra normal, gente. Uma palavra normal. E eu coloquei essa palavra. Na hora que eu coloquei essa palavra, a quantidade de vídeo pornô que veio, eu assustei. Quê? E eu falei, mostrei pra Isabela, falei, Isabela, olha isso aqui. Ela, o que você digitou pra vir isso? Eu falei, essa palavra. Ela, como assim, Poliana? Como assim? Aí, na hora eu falei, é isso que os nossos filhos estão expostos. Porque eu tenho uma maturidade, eu tenho 34 anos, eu vou fazer 35 anos. Eu tenho a maturidade de achar isso aqui um absurdo. E de tentar buscar uma outra palavra-chave para encontrar, né, o significado que eu quero, a figura que eu quero colocar, que às vezes eu coloco uma figura, às vezes eu coloco, porque eu queria colocar uma palavra, eu coloco o GIF para poder achar, né, aqueles memezinhos que eu publico no Caixinhas. E ali eu faço os recortes e tudo e publico para ficar mais interativo. Mas eu não tenho paz nem para isso. Quantas vezes eu vou digitar uma palavra e vem uma situação pornográfica?
Não é nenhuma vez, nem duas vezes, não. É uma infinidade de vezes. E eu tava mostrando pra minha irmã lá, gente, a gente não tem paz. Eu falei, a gente não tem paz. Essas coisas a gente precisava pagar. Hoje em dia é tudo à vontade. Então é como se isso for, o mundo, ele traz, né, a pornografia como se fosse a referência. Eu quero te perguntar, qual é o encaixe perfeito vindo da parte de Deus para você? Se eu te perguntasse, você sabe qual é o encaixe de pureza perfeito? É sobre entrega, é sobre uma união de corpo, alma e espírito. Não é sobre prazer, só prazer. O diabo, ele tem ódio da raça humana. Ele nos odeia. E as pessoas acham que o diabo, ele ama sexo, ele odeia o sexo, ele odeia. Sabe por que o demônio, ele odeia o sexo? Porque ele nunca vai poder sentir o que a gente sente. O maior prazer que Deus entregou na terra para a humanidade, né? Real aqui, corpóreo, é o prazer da união de um casal. Deus, ele trouxe um encaixe perfeito e ele trouxe a união de um casal nesse encaixe perfeito para que a gente pudesse experimentar de algo extraordinário. E quando um casal casado experimenta desse ato extraordinário vindo da parte de Deus, com a pureza que o Espírito Santo requer de você e de mim, aquilo ali é como se Deus entregasse um pedaço do céu para aquele casal. É um selo, é algo que você sente que é comparado ao reino dos céus. Então o demônio, ele nunca vai poder sentir isso. E ele tem ódio, ele não suporta. Por que vocês acham que sexo é um ato espiritual? A atividade de um casal, ela é muito mais espiritual do que real. Porque aquilo ali é um presente vindo do próprio Deus, entregando para pessoas casadas o selo da fidelidade. O selo da fidelidade de Deus, ele é comparado ao ato, né, da atividade do casal. Porque Deus está mostrando o quão profundo, o quão intenso, o quão prazeroso, o quão unitivo é a fidelidade de Deus para nós. E ali quando o casal, né, começa a desvirtuar esse caminho, ele começa a ouvir a voz de Satanás. E ali ele começa a se entregar às coisas deste mundo e achar que o desvirtuamento do demônio é o que é o padrão. O demônio cumpriu a missão dele. Existe sim. Se você é uma pessoa casada, e tem um monte de gente casada aqui nessa live, graças a Deus, eu vou te pedir, a partir de agora, quando você for orar e jejuar pelo seu leito, e isso tem que ser feito todos os dias, sabe? Qual é a coisa mais importante, mais intensa, mais forte, mais pungente, mais, sabe? E, inclusive, existem homens separados e mulheres separadas que estão tentando ali uma restauração. E eles sempre me perguntam, Poliana, você acha que eu devo, né, me envolver no meu leito nesse processo de restauração? Acho. Por quê? Porque é a forma mais forte que tem. Mas só se envolva no leito se você estiver jejuando, orando com suas referências certas. Se você estiver ali com a sua mente nos valores desse mundo, você está atraindo demônio. E a palavra de Deus diz que o homem santo, a mulher santa, o homem puro, a mulher pura, santifica outra parte. Poliana, meu marido, ele é um adúltero, sei lá, minha mulher é uma promíscua, sabe? Mas se você for santo, a Bíblia, ela é tão generosa com a gente, Deus é tão generoso que se tiver um santo, aquele santo santifica o ambiente. Só precisa de um. Às vezes a gente quer que os dois tenham, né, santidade, ele seria lindo, mas a tua santidade, você que está ouvindo, você que tem consciência, você que sabe, a tua santidade santifica o teu parceiro. Vocês entendem? Não precisa de você ficar, ai meu Deus, ele é tão mal, ela é tão má,
Ah, não vai dar certo. Vai sim. Se você tiver a consciência do que Deus tem. Eu tenho a consciência do que Deus tem pra mim. E pra minha vida conjugal. Eu quero tudo isso. Então começa hoje a orar e jejuar. Como você jejua? Pela sua sexualidade. Quem é casado pelo encaixe perfeito, pela pureza, santidade. Vai anotando, encaixe perfeito, pureza, santidade. Eu vou usar as palavras da própria Bíblia. Pela honradez, pela fidelidade, sabe? Encaixe perfeito ali. Qual é? O que você vai fazer como liberdade? O que você vai fazer quando vier, sabe, a celebração de corpo, alma e espírito entre vocês? Como que você vai trazer essa conexão? Porque se você ficar colocando apenas referências do mundo no seu leito, acabou. É só referência do mundo. Um homem de Deus, anota essa, eu tenho que finalizar, que a live tá longa já. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, ela não tem fetiche, ele tem e ela tem uma busca do Espírito Santo pela verdade conjugal. Aí quando você encontra essa verdade conjugal, coisas novas, coisas diferentes, situações, né, inusitadas vai acontecer ali. Um homem de Deus, tira essa palavra da sua boca. Fetiche é quando você quer fingir ser alguém que você não é. Fetiche é quando o teu desejo sexual para o seu parceiro, ele é algo mentiroso. E nós não lidamos com a mentira. Nós, homens e mulheres de Deus, só lidamos com a verdade. Fetiche não existe para homem de Deus. Fetiche não existe para mulher de Deus. Fetiche é uma mentira do inimigo. O que nós temos é uma liberdade conjugal. É um encaixe perfeito. E é atrás disso que você vai buscar. Não busque sua referência. As nossas referências, né, conjugais, elas precisam ser buscadas no joelho. O Espírito Santo, ele é tão inteligente que ele vai sim te dar uma nova história, uma nova estratégia, uma nova, sabe, expectativa de vida para tudo isso. E o texto de Hebreus 13, ele termina falando sobre salvação. Olha que coisa séria. Ele começa falando sobre anjos, sobre como a gente precisa de receber anjos. Dali ele já passa para um patamar do leito conjugal e ele coloca no mesmo texto, no mesmo capítulo, sobre a salvação. Ali ele discorre a grande parte do texto de Hebreus 13, falando da importância que eu e você precisamos de ter sobre a salvação da nossa alma. E ali ele faz uma correlação com tudo que ele disse. Que Jesus veio, que Jesus quem salva, quem cura, que liberta. Se você estiver em Cristo, o seu ato com as pessoas vão ser sempre atos de redenção. Então, para você não interessa se é um mendigo real, se é um mendigo de anjo, se é uma pessoa briguenta real, se é uma pessoa briguenta de anjo, se é uma pessoa... Ontem eu passei por uma situação que uma pessoa me prejudicou. E eu exerci muita misericórdia sobre essa pessoa. Muita mesmo. E 2 pessoas da minha família falaram assim: se eu fosse você, eu não faria isso. Essa pessoa não merece. Você é muito boazinha, Poliana. Você é muito boazinha. Você não tem que fazer isso por essa pessoa. Ela foi má com você. Ela foi indigna. Ela não foi uma pessoa gente boa. A gente não pode ser besta assim também. Ouvi DG, a gente não pode ser boba igual você. E ali eu falei assim, todos os dias, 5h45 eu levanto para pregar o evangelho. Às vezes eu prego o evangelho 2 vezes por dia. Tem dia que é 3 vezes por dia.
Às vezes eu prego em tempo, às vezes em fora de tempo. As pessoas, elas me observam. O mundo espiritual me observa. Eu não deveria estar fazendo isso por essa pessoa. Eu tinha que deixar ela correr atrás das coisas dela. Mas eu vou ser uma facilitadora da vida dela. Sabe por quê? Porque a hora que eu ligo o meu Instagram e eu falo bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado, eu quero que venha um óleo fresco naquele lugar. Todas as vezes em que eu ministro, né, em igrejas, todas as vezes em que eu ministro para o meu discipulado, todas as vezes em que eu ministro online para outros grupos, todas as vezes em que eu tenho um público e que aquele público queira ouvir a voz de Deus, eu preciso ser boca de Deus para esse público. Não adianta de nada eu falar coisas bonitas, sendo que aquelas coisas bonitas não são a revelação que o Espírito Santo tem para as pessoas, porque o Espírito que habita nelas vai reconhecer se eu sou uma mulher de Deus ou não. E ele, quando eu falei isso, aquelas pessoas falaram, mas não tem nada a ver. Deixa, você não está prejudicando ela, você só não está facilitando. Falei assim, olha, no que depender de mim, se for para eu fazer papel de boba, para facilitar alguém, por mais que essa pessoa tenha me prejudicado, eu vou facilitar. Porque para mim isso não custa nada, sabe? É muito mais feio para essa pessoa, né? Tem tentado se dar bem nas minhas costas e eu ainda consegui ajudar ela. Muito mais feio do que para mim, podendo ajudar, não fazer nada. Talvez essa situação seja um presente de Deus para testar a minha fidelidade. E se isso foi para testar a minha fidelidade? Aí eles olharam assim, então faz. E eu fiz. E favoreci aquela pessoa que não precisava de favorecimento. Sabe por quê? Porque quando eu digo para vocês que eu sou uma mulher de Deus e que a vingança da minha alma precisa estar nas mãos do Senhor, eu preciso cuidar disso em detalhes. Eu preciso cuidar disso nas pequenas coisas. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, não seríamos condenados com o mundo. Às vezes, Deus te quer no detalhe. Às vezes, Deus te quer no simples. Sabe o que Jesus quer? Sabe por que ele morreu na cruz? E aqui ele segue falando o texto. Vocês viram, eu li para vocês. Ele segue uma parte enorme do texto falando sobre a cruz. Falando sobre como foi, o que Jesus veio fazer, o que ele veio trazer para a gente. Ele veio para que o meu comportamento fosse um comportamento digno do reino dos céus. O que o Senhor tem falado para você? O que ele fala? Todos os dias Deus fala uma coisa nova para a gente. Quais foram as instruções de Deus para a sua vida? Favorece o texto que a gente leu hoje. Favorece aquela pessoa? Não favorece aquela pessoa? Cuida. Sempre que você for se comportar de alguma coisa, pense que ao seu lado existe uma nuvem de testemunhas ao seu derredor. Pense que ali o Espírito de Deus está pairando. Se Deus vê você, mesmo que injustiçado, fazendo algo que coopere para o reino de Deus, do alto vem brasas vivas na sua cabeça. Se hoje eu coloco brasas vivas na sua cabeça, coisinha pulou aqui. Alguém consegue chegar perto de você? Não. Se tiver brasas vivas queimando na sua cabeça, quem é que vai ficar perto? Ninguém.
Deus, ele diz no texto de Romanos 12, que quando você coloca a sua vingança nas mãos do Senhor, ele encosta na sua cabeça brasas vivas e ali ninguém consegue te tocar. A questão é, a gente passa por tanta situação nesse mundo, meu Deus, que a gente pensa, será que Deus está nisso? Será que Deus está naquilo? E eu quero te responder nessa manhã, Deus está assim. Deus está em todos os detalhes, do mais simples ao mais complexo. Deus está quando você coloca uma roupa no varal. Deus, ele está quando você passa a roupa. Deus, ele habita quando você lava uma louça, quando você serve as pessoas que você ama. Deus, ele está quando você limpa ali sua casa. E Deus, ele está também, sabe aonde? Ele está nas coisas mais sérias, nos seus desafios mais pesados. Ele está no vale da sombra da morte. Deus, ele tá no alto, sublime céu. Deus, ele se encontra no oculto, no escondido. Não existe nenhum lugar em que você possa fugir da presença de Deus, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele fez você, ele sabe exatamente o que passa no seu coração. E o desejo do meu coração é que com essas palavras, hoje você tenha um encontro com Deus e que um anjo toque a sua vida e transforme a sua identidade. E que quando você for reconhecida na rua, quando as pessoas olharem para vocês, e é que eles vejam alguém cheio do Espírito Santo, alguém com quem você pode contar, alguém com quem as pessoas vão se aconselhar diante dos conselhos de Deus. Gente, para se dizer de Deus e aconselhar coisas do mundo, a gente tem demais. Eu quero saber quem vai se levantar em prol do reino de Deus e quem vai ser chamado segundo o coração de Deus. Conselho do mundo a gente tem demais. Eu quero saber quem é que vai ser a nuvem de testemunhas nessa terra para dizer para as pessoas, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E se você fizer isso, o que vai acontecer com você é que no final de tudo, você vai escutar, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Eu conheço mulheres que dizem que querem paz e não abrem mão de um guardanapo. Eu conheço homens que querem paz, que dizem que querem paz, mas que brigam por até o faqueiro. Eu conheço pessoas que dizem que querem paz, mas é qualquer movimento que doer isso aqui na alma deles, eles se acham cheios da razão. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu naquela cruz para que a sua razão, ela fosse a razão dele. Quando o mundo te der um conselho, não vai por ele não. Quando a palavra te aconselhar, segue. É muito mais difícil seguir um conselho da palavra do que um conselho do seu coleguinha de trabalho. Sabe por quê que é muito mais difícil? Porque o conselho de Deus, ele é para a vida eterna. Quando Deus falar algo no seu coração, quando alguém de Deus te instruir, ele vai instruir você acerca da vida eterna. É por isso que dói, porque muitas vezes os conselhos de Deus, ele quer te conduzir ao futuro próspero, que é o futuro da vida eterna. E é o conselho do mundo. Ele quer que você satisfaça o seu coração, nem que para isso você tenha que sofrer. Cuidado em qual roda você tem se assentado. Quem são as suas referências? Quais são as pessoas que têm ministrado no seu coração? Qual são a sua assembleia de vozes que tem ecoado dentro de você? O Espírito de Deus, ele tem um caminho, ele tem a chave, ele tem a direção. E ele fala, esse é o caminho,
ande por ele. Não ache você que tudo está alheio aos olhos de Deus, porque não está. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, que momento delicioso. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque nós estamos aqui nesse propósito que é tão lindo, que é eu, que é você, e vocês são os meus amigos que estão aqui online, os que vão assistir mais tarde. E Ele é Cristo e a parte mais importante dessa história. E nós estamos aqui reunidos por Ele, para Ele e por causa dEle, para que a gente herde com Ele a vida eterna. Jesus é o maior motivo da nossa inspiração. Jesus é o maior motivo da gente ir além e fazer exatamente o que tem que ser feito para herdar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Poliana, por que a gente tem que orar em nome de Jesus? Porque, inclusive, o texto de hoje nos orienta que hoje na Terra não existe nada mais forte do que o nome de Jesus. Quando o mundo foi feito, ele dizia assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e disse Deus. E ali ele começa falando, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, o mundo foi feito. Dali, Deus entrega a palavra profética. Dali, Deus entrega situações proféticas faladas. E por que o nome de Jesus é o mais poderoso? É para que você entenda no seu coração que aquilo que você fala é mais poderoso, inclusive do que o que você faz. Um nome que Jesus é capaz de remover, de ressuscitar, de transformar, de curar, de salvar, de libertar. Imagina o xingamento que sai da tua alma. Deus não deixou um nome ser poderoso à toa. Deus deixou um nome ser poderoso com o fim de que você entendesse que tudo que sai da sua boca tem poder. E hoje, só para vocês entenderem, eu também, o que comanda, né? O que faz a vida eterna fazer sentido é um nome. E o que faz o inimigo da sua alma te levar para perto dele, que é o inferno, são nomes. Qual nome você quer invocar? Qual nome você quer trazer para si? Toma cuidado. Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações e as nossas intenções. Qual nome você tem chamado para sua presença? Qual nome não sai da sua boca? Qual é o nome que tem sido o comando da sua vida? Porque tem gente que os xingamentos são o nome que elas mais chamam. Tem gente que a iniquidade são os nomes que elas mais chamam. Só que existe um nome que é capaz de te levar para a vida eterna. E esse nome é o nome de Jesus. Prestem bastante atenção. Por quê? Por que não é uma imagem, uma estátua, algo que a gente pode ver, algo que a gente pode tocar? Por que não é uma situação? Por que não é a cruz? Por que não é o madeiro? Por quê? Por que não é algo nítido? Por que é um nome que tem poder? Deus poderia ter deixado uma pedra. Essa pedra é a pedra que vai curar, salvar, libertar. Deus não poderia ter feito isso? Ele poderia. Mas Ele deixou para o Novo Testamento, que somos nós, um nome. E esse nome precisa fazer sentido na sua vida e na minha vida. O nome de Jesus transforma uma situação. Então, lembre-se, ore, invoque, planeje, clame esse nome.
todos os dias da sua vida. Porque quem vai mudar a tua história é o nome. É o nome de Jesus. É isso. Que delícia estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente encerra o livro de Hebreus. Eu falei para vocês que era um livro muito gostoso, que era um livro que ia trazer muitos ensinamentos e aprendizados para o nosso coração. E assim foi. Terminamos mais uma etapa, terminamos o livro de Hebreus e eu fico muito feliz quando a gente termina o livro, porque significa que a gente tem sido fiel esse tempo todo. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui para poder continuar. E amanhã é o livro de Tiago. É um livro muito poderoso também. Convide pessoas para estar conosco. E é isso. Fique com Deus e até amanhã.